Irmãos, abramos nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, e façamos a leitura até o capítulo de número 10, versículo de número 27. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai a procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá. Mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em minhas mãos um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: eis aí o tens adiante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no altar. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois comem os convidados. Subir, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrar, eis que Samuel disse ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe ainda diante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar, e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse,
põe-na à parte comigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela, e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado. Toma-o e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, do território de Benjamim e Zelza, os quais dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, quando entrando na cidade, encontrareis um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizara com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio, estar também Saul entre os profetas. E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar jumentas, e vendo que não pareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós rejeitastes. Hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podiam se encontrar. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo
não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do rei, escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, e cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez surdo. Irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede estarmos reunidos em Teu nome. Desta feita para adorarmos a Ti e abrirmos a Tua palavra, Deus, e ouvirmos aquilo que ela tem para as nossas vidas. Que o Senhor abra o nosso entendimento por meio do Teu Santo Espírito nesta noite, para compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas. E reconhecendo, Pai, a incapacidade que temos de colocar perfeitamente em prática tudo aquilo que ela nos ensina. Pedimos a Ti que o Teu Espírito da mesma forma esteja nos assistindo, aplicando no mais profundo do nosso coração a Tua palavra, escrevendo em nossos corações, cravando-as em nosso coração, para que possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos ensina em Tua palavra, e vivamos de maneira que agrade ao Senhor, que honre o Teu santo nome, que glorifique a Ti. Perdoa todos os nossos pecados e nos fala nesta noite. Venha ao encontro das nossas necessidades. Nos confronta, nos exorta, nos consola, nos edifica, nos instrui nesta noite, Senhor, por meio da Tua palavra. E dar-nos, acima de tudo, Pai, um coração ensinável, para que possamos viver para o Teu louvor. Essa oração que fazemos a Ti, ó Deus, confiados na mediação de Cristo Jesus, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede dia e de noite em nosso favor. E agradecidos, louvamos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, quantos de nós já nos deixamos levar pela aparência? Em 2006, o site do Estadão trouxe a seguinte manchete: culto à beleza traz lucros ao Brasil. Com o mercado de exportação grandemente lucrativo, girando em torno de 484 milhões de dólares. Afinal, irmãos, somos a geração selfie. Todos nós conhecemos um velho provérbio popular que diz: quem vê cara, não vê coração. Somos por natureza propensos a julgamentos equivocados por olharmos a aparência. Talvez por isso, Jesus, em seu Sermão da Montanha, que fala sobre o caráter dos súditos de Deus, tenha advertido seus discípulos a fugirem do tentador juízo temerário. Isto está em Mateus, capítulo de número 7, versos 1 a 5. E no mesmo discurso tenha rejeitado aqueles que, com aparência, irmãos, com aparência de piedade, se diziam profetas de Deus, aos quais Cristo disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7, 23. Depois da leitura longa desse trecho das Escrituras, talvez você esteja se perguntando: e Deus, irmão? E Deus? Ele não se enganou com Saul a consagrá-lo príncipe sobre o seu povo? Irmãos, nosso Deus é Deus. Ele é Senhor da sua criação e da história. Deus, em sua imensa sabedoria, nunca se engana. E seus desígnios e propósitos, por essa razão, são propósitos infalíveis. Repetindo, os propósitos de Deus são infalíveis. Os propósitos do Senhor são infalíveis. Podemos então observar a infalibilidade dos propósitos de Deus em dois momentos nesse texto lido, irmãos. Primeiro, é no governo sobre o seu povo. Apesar de terem impedido um rei sobre si, como as outras nações à sua volta, Deus continuava, irmãos, a ser o único rei sobre o seu povo, sua propriedade exclusiva. O autor começa identificando a origem do futuro rei de Israel.
confirmando o padrão externo já estabelecido no pensamento e na vontade do povo. Um rei que pode governar e lutar as guerras de Israel. Por isso, teria que demonstrar uma grande aptidão física para este ofício. Por isso, veja o que diz o versículo de número 1 e 2 do capítulo de número 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Israel, irmãos, procurou se assemelhar às nações vizinhas. A figura de Saul parece preencher os requisitos dos líderes que Israel desejava para si. A estatura e a aparência eram indispensáveis para um futuro rei de Israel. Veja o versículo de número 23 do capítulo de número 10, que repete a mesma frase, dizendo, versículo 23, era mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Israel, irmãos, nós podemos perceber no capítulo de número 8, que diante das possíveis ameaças e certas ameaças dos cananeus, dos filisteus e outros povos que habitavam ali aquela terra, que eram vizinhos de Israel, nós já vimos na mensagem passada que Israel, não confiando inteiramente na capacidade de Deus de guardá-los em segurança, de agir com providência, livrando-os de seus inimigos, Israel então pede para si um rei. E ao olharmos para o capítulo de número 9, nós podemos imaginar na sequência da leitura do texto que, apesar de Deus ter concedido o pedido daquele povo, de que fosse constituído um rei sobre si, Deus concedeu esse pedido, mas que o Senhor continuaria reinando sobre o seu povo. E é exatamente o que nós podemos perceber no início desse capítulo de número 9, o governo, a soberania de Deus sobre o seu povo. Apesar de Deus ter atendido o clamor, o pedido, o desejo do coração daquele povo, Deus concedeu a Israel um rei que era conforme o desejo e a vontade do seu coração. E essa concessão de Deus àquele povo, irmãos, em certa medida também gera um juízo de Deus sobre aquele povo. Porque nós veremos na sequência da história que Saul não era o homem segundo o coração de Deus. Não era aquele rei a qual Deus havia desejado colocar sobre o seu povo como seu corregente. O rei sobre o qual Deus manifestaria o seu domínio, o seu governo absoluto sobre a sua nação. Muito pelo contrário, Saul se mostrou aquele rei que estava completamente fora dos padrões de um rei para o seu povo, para a sua nação escolhida. Mas nós percebemos também nesse texto que, apesar de Deus ter concedido, irmãos, o pedido do povo, Deus se mantinha como rei absoluto sobre o seu povo. Nós podemos perceber na história do capítulo de número 9, na sequência da narrativa do texto, como que Deus conduziu todas as coisas detalhadamente para que Saul pudesse se encontrar com Samuel. E então Samuel pudesse ungir a Saul sobre o reino de Israel. E como que se deu exatamente todas essas coisas? O que nós podemos perceber, irmãos, é que o povo estava procurando se assemelhar àquelas nações. Mas, no entanto, Deus, apesar de ter concedido um rei, ele continuava a reinar soberanamente. Isso nos mostra, irmãos, que Israel olhava para a aparência. Israel não confiava inteiramente em Deus. E a aparência, segundo textos egípcios daquele tempo, era algo indispensável para um rei de uma nação. Textos encontrados do Egito naquela época mostram que os povos confiavam que, tendo um rei forte, um rei com uma boa aparência, bem apessoado, com bons dotes físicos e capacidade de guerra, era a certeza de que a nação triunfaria sobre os seus inimigos. Porém, irmãos, o que o texto nos mostra é que Israel estava equivocado. Que o nosso Deus não olha para a aparência. O próprio Deus já havia dado testemunha a
Samuel, lá no capítulo 16, versículo de número 7, que Deus não olha para a aparência exterior, mas Deus olha realmente, o que Deus olha para o coração do homem. Na sequência do texto, o narrador nos apresenta um fato aparentemente sem propósito algum: o sumiço das jumentas de Quis, o pai de Saul, o futuro governante de Israel. No primeiro olhar, irmãos, sobre a cena, nós podemos imaginar que não havia nenhuma intenção naquele incidente. Todavia, mais adiante veremos a mão soberana e providente de Deus conduzindo os acontecimentos de maneira imperceptível, tanto para os personagens da história, quanto até mesmo para nós leitores. Deus estava absolutamente conduzindo os acontecimentos, irmãos, para a realização da sua vontade soberana. As jumentas desaparecidas constituíam apenas um fato pelo qual Saul chegou ao encontro de Samuel, e assim fosse ungido por este rei sobre Israel. Pois o Senhor, conforme já lemos, já havia revelado isto ao seu servo e profeta Samuel, dizendo: eis o homem de quem te falara, ele dominará sobre meu povo. Porém, o narrador parece querer nos apresentar, irmãos, as imperfeições de Saul, que o desqualificava completamente para o governo da nação. E nós podemos perceber, então, no texto, a primeira imperfeição de Saul que o desqualificava para essa função. Era exatamente, irmãos, a falta de espiritualidade de Saul. A falta de espiritualidade de Saul, demonstrada na ignorância quanto à existência e localização do homem de Deus. Exatamente isso que nós podemos perceber no versículo de número 6, que diz: porém ele disse, nessa cidade há um homem de Deus e muito estimado. Podemos perceber no texto que, apesar de, lá no capítulo de número 3, versículo de número 20, capítulo de número 3, versículo de número 20, que diz: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E lá no capítulo de número 7, versículo 15 e 17, diz assim: e julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel, de ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Nós podemos perceber, irmão, nesse texto, a falta de espiritualidade de Saul. Samuel não era um personagem anônimo. Samuel era um profeta de Deus. E por ser um profeta de Deus, Samuel era conhecido exatamente do norte ao sul do rei de Israel. Essas duas cidades mencionadas, Dan e Berseba, ficavam exatamente na extremidade norte do reino de Israel e mais a extremidade sul do rei de Israel. Há também uma outra imperfeição que parece ser destacada pelo autor da narrativa: a falta de um espírito de liderança mais efetiva, pois o texto mostra seu servo na condução da tarefa incumbida pelo seu pai, que era de encontrar as jumentas perdidas. Nós podemos perceber, irmão, nos versículos 6 a 8, que é o servo de Saul quem conduz todo o processo da procura. Na verdade, nós podemos perceber no texto a constante perseverança daquele servo, porque no primeiro momento, não tendo encontrado as jumentas perdidas, Saul pensa então em voltar. Mas seu servo persiste, dizendo que eles estavam numa localidade chamada Zuf, a terra de Zuf, que era a terra exatamente em que morava o profeta Samuel. E que, quem sabe, não seria interessante eles buscarem o profeta de Deus, para então, consultando o profeta de Deus, o profeta lhes revelasse a localização exata daquelas jumentas. Nós podemos também perceber, irmãos, nesse texto, a falta de humildade de Saul, contrastando a futura arrogância e soberba do seu reinado, o que o levará a juízo e à destruição. Bem como associado a isso, irmãos, a falta de fé em Deus, como capacitador daquele a quem chama. Isso nós podemos perceber, por exemplo, no capítulo de número 10, que o versículo de número 23, que diz assim, melhor, leiamos o 22 e o 23, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali.
Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Nós percebemos nessa atitude, não apenas nessa atitude, mas na justificativa do capítulo de número 9, quando Samuel apresenta a Saul que ele era o homem escolhido para assumir sobre o reinado de Israel. A resposta de Saul era exatamente que ele era o menor, a sua família era a menor da tribo de Benjamim, e a sua tribo era a menor da tribo de Israel. Ele até se esconde, conforme nós percebemos no texto. Essa não era uma atitude simples, de aparente humildade, irmãos, de Saul. Na verdade, o que Saul estava fazendo é exemplo de Gideão, fugindo do chamado de Deus, porque ele não cria que Deus capacita aquele a quem ele chama. Por menor que seja o homem, por menor que seja o servo de Deus, quando Deus o chama para uma tarefa, Deus o capacita, Deus o reveste de sua força e de seu poder. Talvez não tenhamos observado, irmãos, no capítulo 9, em resposta ao pedido do povo, e é interessante que pedido é o significado do nome de Saul, que Deus lhes tenha respondido por meio do profeta, dizendo: Saul governará como príncipe em Israel. Não sendo usada a expressão Malak, por ser Deus o único rei sobre o seu povo. Ao lermos o capítulo de número 9, nós, talvez na leitura não nos percebamos que, em momento algum, diferente do capítulo de número 8, por exemplo, quando o povo pede um rei para si, pede a Samuel que Samuel ungisse um rei sobre si. No capítulo de número 9, irmãos, Deus, quando informa a Samuel qual seria esse rei, em momento algum no texto, Deus se refere a Saul como rei do seu povo. Mas a palavra encontrada é que ele será príncipe sobre o povo de Israel, que ele governaria sobre o povo de Israel. O que o narrador dessa história nos quer informar, então, é que só há um rei que reina absolutamente sobre o seu povo. E esse rei, irmãos, é o próprio Deus. Outro fato a ser notado é que mesmo diante da infidelidade e rejeição da nação em impedir um rei para si, Deus se manteve fiel à sua aliança, preservando o seu povo dos inimigos desse. Pois mais adiante, Saul libertará a nação da opressão dos amonitas. Isso está narrado no capítulo de número 11, irmãos. Quando olhamos para esse texto, nós podemos pensar, por que Deus concedeu-me então um rei para reinar sobre o seu povo? Nós, olhando para o texto, vemos a justificativa de Deus para essa atitude. Deus escolheu, segundo o coração do povo, um rei para reinar sobre Israel, irmãos, para que por meio desse rei, Israel pudesse ser liberta da opressão dos seus inimigos. O que isso nos mostra, irmãos, é que mesmo diante da infidelidade do povo, da rejeição a ele, Deus agiu com misericórdia sobre o seu povo, concedendo um libertador, concedendo um homem que viesse a livrar o seu povo das suas angústias, dos seus temores. Podemos então observar, irmãos, a infalibilidade dos propósitos do Senhor em dois momentos nesse texto. O primeiro, no governo sobre o seu povo. O segundo e último, irmãos, no cumprimento de suas palavras. No cumprimento de suas palavras. Depois de ungir a Saul como príncipe sobre o seu povo, o profeta de Deus, o mensageiro, o porta-voz de Deus, comunica 3 sinais a Saul, que confirmarão que realmente Saul era aquele escolhido para assumir como rei sobre Israel. E que Deus capacitaria Saul para a sua função enquanto libertador. Os 2 primeiros sinais, irmãos, confirmavam essa escolha. Seriam os 2 homens juntos ao sepulcro de Raquel, os quais diriam que acharam as jumentas, e os 3 homens que subiam a Betel com ofertas para o sacrifício, e segundo as palavras do profeta no capítulo de número 2, ofereceriam 2 pães para Saul. O terceiro sinal seria o encontro em Gibeá Elohim com os profetas, nos quais Saul também profetizaria. E esse seria, irmãos, o sinal de que Deus estaria capacitando Saul
para exercer o reinado sobre o povo de Deus, para ser então aquele libertador do seu povo. Comumente os leitores desse texto perguntam como o Espírito do Senhor poderia ter se apoderado de Saul. O que significa a expressão mudado em outro homem no texto? Ou Deus lhe mudou o coração. Seria isto uma prova da regeneração de Saul? Irmãos, a resposta a esta pergunta se encontra no próprio contexto dessa passagem. Em primeiro lugar, o Espírito Santo se apossou de Saul para o capacitar para a guerra. Veja o que diz o capítulo de número 11, versículo 6. Veja o versículo 6 do capítulo de número 11. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Então, o fato de Saul ter sido possuído pelo Espírito de Deus, irmãos, era uma demonstração de que Deus o estava capacitando para essa tarefa. A unção capacitadora vinda sobre Saul, desse modo algum, pode ser interpretada como regeneração ou novo nascimento, pois essas ações, irmãos, implicam em uma grande obra de salvação. O texto não fala de salvação, e sim de capacitação. O próprio autor testemunha a reação, por exemplo, dos moradores de Gibeá, ao verem Saul profetizando entre os profetas. Eles se surpreenderam ao verem Saul relacionado com um grupo de profeta constituído como defensores zelosos da verdadeira espiritualidade em Israel, em épocas de grande apostasia e indiferença espiritual. O último aspecto, irmãos, no texto, de respeito às ordenanças do Senhor. Mesmo tendo rejeitado o Deus da aliança e tendo ele agido com misericórdia, concedendo-lhes um rei para a sua libertação, Javé os exorta à fidelidade à sua aliança em Mispa. O mesmo lugar, Mispa, em que Samuel outrora havia convocado o povo para em arrependimento renovarem a sua aliança com o Senhor, para então triunfarem sobre os seus inimigos. Isso é narrado lá no capítulo 7, versículo de número 5 de 1 Samuel, mostrando que as palavras de Deus no pacto da aliança não mudaram. A bênção de Deus dependeria então da fidelidade do seu povo, que a maldição viria pela infidelidade da nação. O princípio ainda era o mesmo. A narrativa termina então, irmãos, com uma importante declaração. Veja o que diz o capítulo de número 10, os últimos versículos, o versículo de número 26, que diz assim: Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez surdo. O que nós podemos perceber desse texto, irmãos, é que Deus estava agindo soberanamente sobre o coração daqueles homens, revelando assim a sua infalibilidade, o seu governo absoluto sobre o seu povo e a infalibilidade das suas palavras. Concluindo, irmãos, não poderíamos encerrar a leitura desse texto e buscarmos uma aplicação cristã sem antes relacionarmos a figura central de toda a Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos que Saul foi eleito o primeiro rei de Israel, e isto conforme o desejo do povo, o que institui a monarquia em Israel. Porém, o governo de Saul foi imperfeito, manchado por ira, por inveja, por soberba, por traição e por muitos pecados graves. Apesar de toda essa imperfeição, irmãos, podemos traçar algumas semelhanças e contrastes entre a pessoa e o governo de Saul, com a pessoa e o governo de Jesus como verdadeiro Messias ungido de Deus. Em primeiro lugar, Saul veio de família pequena e sem muito destaque em Israel. Apesar de ser alguém bem apessoado e de uma confortável condição financeira, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, veio a este mundo por meio de uma humilde família de carpinteiro.
O profeta Isaías disse ao seu respeito: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, 2. Saul foi ungido e possuído temporariamente pelo Espírito de Deus para uma missão com aparente êxito, e um reinado sem grandes frutos e um reinado passageiro. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi cheio do Espírito Santo desde a sua infância e ungido Messias de Deus em sua concepção para um ministério de grandes obras no poder do Espírito Santo e um reinado no qual não terá fim. É que nos diz Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 14, parte B, que diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Quais então, irmãos, as aplicações que nós podemos tirar desse texto? Se o Senhor não olha para o exterior, mas o nosso coração, cabe-nos então a seguinte reflexão: o que ocupa o nosso coração, irmãos? Jesus disse certa vez que do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Lembremos das palavras de Cristo, que diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 12. Onde está o nosso coração então, irmãos? Nas riquezas e prazeres deste mundo? No dinheiro, no conforto e prosperidade? No trabalho ou em uma realização pessoal? Na busca fora de Cristo da felicidade nesse mundo, como se nós pudéssemos alcançar a felicidade fora da pessoa de Cristo Jesus, ou em qualquer outra coisa. O que significam as palavras de Jesus? De maneira mais clara, significa, irmãos, o senhorio de Cristo, ou seja, o seu domínio, o seu governo, o seu reinado sobre tudo que existe em nossas vidas. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, explicando nossa morte e ressurreição em Cristo Jesus, completa seu inspirado argumento, falando sobre o senhorio e o reinado de Cristo sobre os seus, dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Em quem então, irmãos, nós depositamos a nossa confiança? Nas promessas infalíveis de Deus ou em nossos recursos e capacidades? Lembremos que as palavras do Senhor, elas são eternas. Foi Josué que disse, lá no capítulo de número 23 do seu livro, versículo de número 14, parte B, que diz: nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas elas sobrevieram, nenhuma delas falhou. Diante disso, irmãos, nós precisamos absolutamente reconhecer em nossa vida o senhorio de Cristo, o seu governo absoluto sobre nós. Governo esse que se manifesta em todas deve se manifestar em todas as áreas das nossas vidas. E mesmo em momentos de dificuldades, nós reconhecermos que Deus conduz todas as coisas de maneira soberana e de maneira perfeita. Nós podemos ver o exemplo da história como Saul chegou a ser escolhido ou eleito rei de Israel. Como que ele chegou a ser posto pelo um fato que parecia isolado, a perda das jumentas dos seus pais. Nós podemos perceber a soberania de Deus detalhadamente conduzindo a história e usando um fato que aparentemente não tinha nenhum propósito, nenhuma finalidade para que Saul viesse a ser ungido e posto como rei sobre o seu povo.
Nós podemos também, à luz desse texto, irmãos, confiar inteiramente nas palavras do Senhor. Todas as palavras que Deus disse a Saul e a Israel, nenhuma delas caíram por terra. Palavra por palavra que o Senhor disse por meio do seu profeta se cumpriu. Diante desse exemplo que o texto nos mostra, nós podemos então ter a certeza que nós podemos confiar nas promessas do Senhor. As suas palavras não falham, as suas promessas são infalíveis. Aquilo que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Aquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Ele está conosco todos os dias, que Ele está ao nosso lado, que nós temos um Consolador, que Ele usará todos os meios para o seu fim, que é exatamente glorificar a si mesmo em nossas vidas. Diante, irmão, desse fato revelado pela palavra de Deus, então reconheçamos em nossas vidas a soberania de Deus e a fidelidade de Deus em suas palavras, porque o nosso Deus é soberano e Ele é fiel naquilo que Ele nos promete. Que Deus então nos dê essa certeza. Amém.